E aí pessoal, boa noite, vocês estão bem? Né? Na última aula, galera, nós iniciamos aqui, certo? A questão do avanço dos modelos atômicos, certo, Cássio? E hoje, para nós darmos continuidade, né, a esse assunto, nós vamos fazer aqui, comentar algumas questõezinhas, né? Inclusive ficou para você na última aula uma atividade, ok? Então, para tirar algumas dúvidas de pessoas que me ligaram, hoje nós vamos comentar aqui algumas aulas para vocês, tá certo? A respeito do avanço desses modelos atômicos e também das partículas subatômicas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons, tá ok? Então, começando aqui, pessoal, só em termos de revisar o conteúdo, né? Nós vimos aqui na última aula, você pode também acessar na nossa videoaula, né, no nosso canal do YouTube, né, a aula, a evolução dos modelos atômicos, certo? E aqui nós trouxemos a vocês os filósofos Leucipo e Demócrito, né, que dizia que, usando a própria filosofia, ele dizia que a matéria, né, ou seja, tudo que está ao nosso redor, se você pegar ela, você pode ir dividindo, né, e dividindo até um ponto em que você não conseguiria mais dividir. A esse ponto eles chamaram de átomos. Então já foi a primeira ideia, né, do que seria essas partículas, né, dita por Leucipo e Demócrito. Depois nós tivemos aqui os avanços dos modelos atômicos, iniciando por Dalton, do ano de 1808, aonde, usando as leis ponderais de Lavoisier e Prost, ele falou que o átomo seria uma esfera, que é como vocês podem ver aqui no desenho, homogênea, maciça e indivisível. Esse modelo de Dalton, ele é conhecido até hoje como o modelo da bola de bilhar, né? A bola de sinuca. Então, depois do modelo de Dalton, nós tivemos aqui o segundo modelo atômico, que foi o modelo atômico de Thomson, onde, usando uma ampola de Crookes, como nós vimos aqui na aula anterior, através de descargas elétricas, ele percebeu que o átomo em si, ele era formado por uma esfera. Essa esfera, ela era carregada positivamente, né? Carregada positivamente, e grudado a essa esfera, vocês iam ter as partículas negativas, as quais ele a batizou de elétrons. Então, na ciência, nos dias de hoje, né, Thomson, ele é conhecido, né, como o pai dos elétrons. Anos posteriores, aliás, nós tivemos agora aqui o modelo atômico de Rutherford, em 1911. Rutherford foi o cara que até hoje ele é conhecido como que ele dividiu, né, ele dividiu o átomo, porque até então o átomo, né, tinha esses formatos como nós podemos ver aqui nos slides, tá? Então Rutherford dividiu. O que ele fez? Ele, através da radioatividade, como nós vimos aqui também na nossa última aula, ele percebeu, né, que o átomo era formado por duas regiões. Uma região central bem pequena e densa, que é onde vamos apresentar, né, os prótons, que apresentam carga o quê? Positiva, né? E ao redor dessa parte central, que ele chamou de núcleo, nós temos uma região bem grande, né? Uma região de grandes proporções, nas quais foram chamados de eletrosfera, que é justamente nessa eletrosfera que nós vamos ter os elétrons, que foi aí descoberto por Thomson. Então o modelo atômico, ele vai sempre, né, ele vai sempre evoluindo com o passar do tempo aí. Então, pessoal, fechando essa nossa história, é claro que a história não fecha, porque existem ainda vários personagens, eu estou aqui trazendo apenas os principais, né? Temos vários personagens ainda, e nós temos aqui o modelo de Bohr, que na verdade não é nem sequer um novo modelo. Esse Niels Bohr, ele é apenas um complemento, né? Podemos dizer assim, um complemento do modelo atômico de Rutherford, aonde Bohr, ele pegou essa eletrosfera. Veja que a diferença que nós temos do modelo de Rutherford para o de Bohr está justamente aqui na eletrosfera, né? Niels Bohr
ele pegou essa eletrosfera e através de espectrofotometria de chamas, o que é isso, Cristóvão? Ele pegava um elemento, né, aquecia aquele elemento, e ele percebia que existia aí alguns feixes de luz que eram emitidos por alguns elementos químicos, né? Então, com isso daqui, ele dividiu a eletrosfera, ele organizou essa eletrosfera através de camadas, chamadas camadas ou níveis de energia, né? Onde, por exemplo, um elétron pode estar numa camadazinha aqui, ó, mais próxima do núcleo, né? Então ele pode receber uma certa quantidade de energia. Essa energia que ele recebe é chamada quanto, né? E com isso ele vai saltar de um nível menor para um nível maior, né? Então quando ele dá esse salto do nível menor para o nível maior, ele vai gastar essa energia que ele recebeu e automaticamente ele volta para a sua camada de origem. Quando ele retorna para a camada de origem, né, ele vai gastar essa energia que ele recebeu. Então aí ele vai soltar uma certa luminosidade. Okay? Então isso aqui são, pessoal, os nossos modelos atômicos, né, os mais usados aí na nossa ciência, aqui no nosso primeiro ano, já que estamos trabalhando esse assunto mais voltado aí para o pessoal do primeiro ano, nono e primeiro ano, né? Então aqui, pessoal, nós temos aqui algumas questõezinhas, já que você, lembrando, quem está acompanhando essa aula que não assistiu a aula anterior, tá? Volta lá no canal, tá certo? Quem não tem o link, certo? Disponível, então procura no canal lá a aula, a evolução dos modelos atômicos, que vai trazer para você, né, esse assunto mais minucioso. Aqui a gente vai apenas comentar algumas questõezinhas típicas de questões de Enem, de vestibular, típicas questões de provas que vocês têm aí também. É isso, então vamos lá. Questão número 1. Numere a segunda coluna, que é essa aqui de baixo, de acordo com a primeira, relacionando os nomes dos cientistas com os modelos atômicos. Então aqui a gente tem o modelo atômico de Dalton, Rutherford, Niels Bohr e J.J. Thomson. Se bem que aqui não está a sequência que nós vimos aqui agora há pouco, tá? Essa sequência aqui é uma sequência que justamente para ver se você entendeu, você consegue diferenciar um modelo de outro. Então, para que nós possamos, pessoal, resolver essa questão, nós vamos relacionar esses cientistas, né, com esses modelos que estão aqui embaixo, ok? Pois bem, então, para isso vamos colocando aqui as letras, né, os números. Descoberta do átomo e seu tamanho relativo. Pessoal, qual foi desses 4 caras aí de cima, né, qual foi o cientista que deu para entender a questão do tamanho relativo do átomo, né? Quem foi? Então aqui, ó, nesse caso, foi justamente o modelo atômico de Rutherford, que no caso aí seria para a gente o número 2, né? Como assim o tamanho relativo? Como ele bombardeou, né, o átomo, a finíssima lâmina de ouro, com partículas alfas, dali ele percebeu que tem uma região bem grande, que é onde passava a maioria das partículas alfas, que seria no caso a eletrosfera, né? E percebeu também que algumas pequenas partículas vinham, batia nessa parte central e voltavam. Então, como aconteceu com poucas partículas, então ele deu para entender que essa parte central era bem pequenininha em relação a essa outra parte central, essa outra parte que estava ao redor dessa parte central, que era enorme, não é? Então aqui Rutherford ele deu essa dimensão para a gente entender, né? Num vídeo que a gente colocou anteriormente, né, eu fiz aqui a comparação, que se nós compararmos uma formigazinha, uma bolinha de gude ali no centro do Maracanã, né, seria o núcleo, e toda aquela região do estádio seria a eletrosfera. Então Rutherford foi que passou para a gente essa dimensão de tamanho, né? Átomos esféricos, maciços e indivisíveis. Então, desses daqui, qual foi o cientista que falou que o átomo seria uma coisa esfera, né, uma esfera maciça e indivisível? E aí acertou quem falou? Dalton, né?
ela até hoje é conhecido como sendo o modelo da bola de bilhar, não é isso? O terceiro modelo diz a gente que o átomo seria semelhante a um pudim de passa. Olha o pudim gostoso, né? Com cargas positivas, a passa todinha ali, o pudim, aliás, teria carga positiva, e as passazinhas ali, ó, pretinho e tal, seria pra gente o que? As passas. O pudim seria a parte esférica e as passas seria os elétrons. Então esse modelo até hoje ele tem esse nome, né? Modelo pudim de passas, foi justamente o nosso número 4, que aqui é representado pelo modelo de J.J. Thomson, tá? J.J. Thomson. E então nesse caso sobrou aqui onde os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas. Então aqui nesse caso, pessoal, sobrou apenas o modelo atômico de Niels Bohr, que é justamente esse aqui, onde ele deu uma organizada, né, deu uma organizada aqui na eletrosfera. Então, pessoal, quando a gente observa aqui essa questãozinha, né, a sequência, assinala é a sequência correta encontrada, nós tivemos o 2, o 1, o 4 e o 3. Estamos aqui marcando a letra B, não é isso? Para essa questão. Então aqui nós associamos o que? Associamos os cientistas com os seus respectivos modelos atômicos, ok? Muito bem. Então vamos aqui para frente. Temos aqui uma outra questão onde nós temos aqui falando sobre aquele experimento que nós vimos na aula anterior, tá bom? Então depois quem não acompanhou e quer saber mais um pouco mais sobre esse conteúdo, vai lá no nosso canal aí, né? Você tem o linkzinho, tá? Volta e veja aí essa aula, tá bom? Na famosa experiência de Rutherford no início do século XX, com a lâmina de ouro, os fatos, né, que isoladamente ou em conjunto indicavam o átomo possuir um núcleo pequeno e positivo, foi ou foram. Então aqui, pessoal, nós temos aquele experimentozinho, ó, onde aqui dentro nós temos o polônio, que é o polônio que é um elemento radioativo, emissor de partículas alfa, né, que são partículas positivas. Nesse exemplozinho aqui. Então o que acontece? Aqui dentro nós temos o polônio que está isolado em uma caixa de chumbo, né? E esse polônio vai emitir um feixe de partículas alfas bombardeando essa finíssima lâmina de ouro. Então quando isso aconteceu, pessoal, nós temos aqui vendo nesse papel fotográfico um espalhamento de partículas, né? A maioria delas, tá? A maioria delas aqui, ó, passaram direto, sem sofrer nenhum tipo de desvio, tá? Outras partículas, como vocês podem ver aqui no desenho, ó, passaram pela lâmina de ouro e sofreram desvio de sua trajetória. E outras pequenas partículas bateram na lâmina de ouro e voltaram. Então foi a partir desse experimento, né, que Rutherford falou, né, deu a sua tese que o átomo era formado por duas regiões, uma parte central bem pequenininha chamada de núcleo e uma região bem grande ao redor desse núcleo chamado de eletrosfera. Então com isso daqui vamos marcar aqui o V ou F, né? Eu vou marcar o V ou F para as afirmativas, né? V para as verdadeiras e F para as falsas, é lógico, né? As partículas alfa teriam cargas negativas. Então essa daqui, pessoal, vai a letra F, tá? Por quê, Cristóvão? Porque, como a gente trabalhou na aula anterior, as partículas alfa, elas apresentam, certo? Carga positiva. É por isso que o núcleo ele é positivo. Então quando a partícula alfa vinha, chegava bem pertinho do núcleo e eram desviados. Porque na lei da física, na eletrostática, sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Então, se o núcleo é positivo e a partícula alfa também é positiva, por isso que elas se repeliram. Então, por isso aí que nós vamos marcar a letra F, tá bom? A outra. Ao atravessar a lâmina, uma maioria de partículas alfa sofreria desvio de sua trajetória.
veja pessoal, quando atravessou a lâmina, como eu falei até a vocês agora há pouco, algumas partículas, poucas partículas atravessavam e sofreriam o desvio de sua trajetória. A maioria das partículas passaram direto porque passaram pela eletrosfera. Então aqui também nós teremos, né, uma opção falsa nessa questão. O outro, um grande número de partículas alfa não atravessaria a lâmina. Essa daqui também vai estar falsa, porque nós sabemos que a maioria dessas partículas passaram direto, tá bom? Outra pergunta, um pequeno número de partículas alfa atravessando a lâmina sofreria desvio de sua trajetória. Então aqui, ó, vamos marcar o que? V. Um pequeno número de partículas atravessaram e sofreram desvio de sua trajetória. Não é isso? E por final, a maioria das partículas alfa atravessaria os átomos de lâmina sem sofrer desvio de sua trajetória. Então aqui também, pessoal, nós temos aqui a letra V, certo? Então aqui, né, são as nossas opções que nós temos que marcar nessa questão. F, 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 V, V, tá bom? Complementando aí nosso exemplo número 2. Essa daqui ela traz de volta aquela questão que nós vimos aí a respeito do modelo atômico, né, de Rutherford, ok? Muito bem, continuando aqui, pessoal, agora para nós resolvermos essa questãozinha, nós vamos fazer a seguinte relação. Isso daqui, pessoal, é o seguinte, veja só, quando Thomson, aliás, elaborou o seu modelo atômico, como eu falei a vocês anteriormente, né, que quando se tem um modelo atômico, a gente tem que levar em consideração todos os modelos, porque um vai complementando o outro. Não tem como você fazer um modelo separadamente do outro, não. Todos são iguais, né? Aquela questão. Então todos vão complementando. Então, para que nós possamos resolver esse problemazinho aqui, pessoal, nós temos que lembrar de uma história, de uma fato que eu falei aqui a vocês, que o átomo ele é eletricamente neutro. Então, se o átomo ele é eletricamente neutro, quer dizer para a gente que a quantidade de partículas positivas, que eu chamo de prótons, vai ser igual à quantidade de partículas negativas, que nós chamamos de elétrons. Então, os prótons e os elétrons, automaticamente, eles serão iguais. Outra coisa também que nós trabalhamos foi que o número atômico, que a gente chama aqui, pessoal, de Z, né? Simbolicamente falando, o número atômico vai ser o Z. Esse Z, ele é igual ao número de prótons, que também será igual ao número de elétrons. Nós vamos ter aqui essa igualdade aqui no átomo neutro, ok? E outra coisa também que nós aprendemos aqui na última aula foi que a massa de um elemento químico vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, se nós pegarmos a quantidade de prótons que nós vamos encontrar no núcleo do átomo e somarmos com a quantidade de nêutrons que também nós vamos encontrar no núcleo do átomo, vocês aí vão encontrar a massa do elemento. A igual a P mais M. Ok? Bom, pensando nisso, vamos resolver aqui essa tabelazinha. Ó, aqui nós temos o átomo ferro, que o símbolo é Fe. Temos o átomo ouro, que o símbolo é AU. Temos a prata, que o símbolo é AG. E temos o alumínio, que o símbolo é AE. Então, por que o ouro vai ser AU? Pessoal, é porque esses símbolos, eles são símbolos que a gente usa aí, como é que se diz assim, em toda parte do Brasil e do mundo. Não é isso? Então, alguns nomes radicais gregos e latinos, eles derivam, né? Os nomes são muito parecidos. Outros nomes são diferentes. Por exemplo, o ouro. Porque o ouro vai ser AU, vem de áureo, né? Porque a prata é AG, que vem de argentato. E assim vai. Então tem alguns que são iguais, como é o caso do alumínio, que é alumínio, né?
tem o ferro também, né? Então tem essa questão. Então por isso que quando nós formos estudar isso aqui mais detalhado lá em tabelas periódicas, vocês vão aprender mais, né? Vamos falar com mais ciência a respeito disso daí, ok? Então aqui, pessoal, vamos resolver essa questão. Bom, os espaços que nós vamos colocar são esses daqui. Primeiro vamos fazer o que diz a igualdade. Ó, Z, que é o número atômico, é igual a P, que é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, se nessa tabela nós temos que Z é igual a 26, os prótons automaticamente também será igual a 26, porque Z igual a P. Então, galera, se Z é igual a P, que é igual a E, então, nesse caso, os nossos elétrons também será igual a 26, ok? Então, isso daí tá bem claro aqui nessa questãozinha, ok? Bom, pessoal, agora como é que eu vou fazer aqui para calcular a nossa massa? Pessoal, é o seguinte, lá em cima, eu falei para vocês que a massa do elemento vai ser igual a P mais M, não é? Então, se nós pegarmos isso daqui, ó, pegar a quantidade de prótons, que é 26, né? E somar com a quantidade de N, que é 30, eu vou até colocar aqui, ó, para não esquecer, vocês não esquecerem, ó, A é igual a P. Quem é P? 26, né? Mais o N, que está aqui, ó. Quem vai ser o N? 30. Então, a gente pode dizer aqui a vocês, pessoal, que a massa do elemento vai ser igual aqui a quanto? A massa é igual a 56. É só somar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, somando os dois, aí você encontra a massa do elemento. Ok, então resolvido aqui a nossa primeira linha, tá, dessa tabela. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá! Bom, nessa daqui, então veja que quem não fez as atividades anteriores, vai fazendo baseado nesse exemplo que eu estou dando aqui a vocês, não é? Olha aí o ouro, ó, massa do ouro, 197. Aqui eu tenho a massa e tenho 79 elétrons. Então, se os elétrons aqui são 79, então, de acordo com a minha sequência, isso quer dizer que o Z vai ser quanto? Isso, 79. Isso quer dizer que o P vai ser quanto? O P vai ser quanto? 79, ok? Pessoal, beleza. Agora, como é que eu vou calcular aqui nessa questão? Como é que eu vou calcular o meu número de nêutrons? Olha aí, pessoal. O número de nêutrons vai ser feito o seguinte. Quando você chegar aqui na parte de cima, você está vendo que o A, que é a massa, vai ser o quê? P mais M. Ou seja, quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons. P mais M. Então, na matemáticazinha básica, você diz que aqui a questão que o nosso N é igual a menos P. Ou seja, se você pegar a massa do elemento, que aqui no caso é 197, e diminuir, né? Ó, vou até colocar aqui para não esquecer, tá bom? Ó, o N. Você pegar o Nzinho aqui, ó. 197 menos os prótons, que é 79. Então, fazendo aqui essa questãozinha, né? 197 menos 79, você vai ter que ir igual a 118. Então, implica dizer aqui essa questão, pessoal, ele vai ter no seu núcleo 79 prótons e 118 nêutrons estarão presentes no núcleo do átomo. E teremos 79 elétrons na eletrosfera. Ok? Então, isso aqui é o complemento aqui dessa minha tabelazinha, a segunda linha. Certo? Vamos aí para a próxima. Agora nós temos a prata, que é 108. Então, complementando isso daí, pessoal, o 108, o que você vai fazer aqui agora? Primeiro, se eu tenho aqui o nosso Z, o Z que é 47, o nosso P vai ser igual a quanto? Bom, Z é igual a P, então também vai ser igual a 47, né?
Z é igual a P, que é igual a E. Então, nosso E também será 47. Aí agora, galerinha, para encontrar aqui o número de nêutrons, eu vou fazer a mesma coisa que fiz aqui agora há pouco. Ó. O nêutron, que é o M, se a massa é P mais N, então você já tem o A e tem o P. Então você vai pegar o A, que é 108, vai diminuir pelo P, que é 47. Opa, 47. Então, diminuindo isso daí, né? 108 menos 47 vai dar pra gente quanto? 61. Então, 61 será pra gente aqui o nêutron para essa minha questãozinha aqui. Então, veja que a tabela vai se fechando aí, né? Observando essas duas teorias que a gente viu na última aula. A igual a P mais N, Z igual a P, que é igual a E. Ok? E para finalizar aqui, pessoal, nós temos o seguinte agora. Os nêutrons aqui é igual a 13 e os elétrons também é igual a 13. Então, essas são as duas informações que nós temos aqui para resolver esse problema, tá? Então, voltando aqui à minha teoria, ó, Z igual a P igual a E. Então, se o E vai ser 13, o P também será igual a 13, né? E o Z também será igual a 13, ok? Aqui sim, para a gente encontrar agora a massa, minha massa vai ser, a massazinha, vai ser o valor do P, que vale 13, mais o valor do N, que aqui também será igual a 13. Ou seja, minha galera, a massa aqui vai ser igual a 26. Ok? Então aqui, eu com isso, finalizo a minha tabela, né? Mostrando a massa, o número atômico, o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons para o elemento, o átomo ferro, ouro, prata e alumínio. Aí alguém deve estar perguntando, Cristóvão, sempre o P vai ser igual ao Z? Isso vai, pessoal. Independente do elemento seja um átomo, seja um íon, o próton, que é o Z, que é o P, aliás, sempre será igual ao número atômico, que é o Z. Agora, os prótons e os elétrons, nem todas as vezes eles serão iguais. Tá? Nas próximas aulas, que a gente vai ver ainda os íons, ok? Os íons e a distribuição eletrônica, aí vocês vão observar que aí não, aí nos íons, né, que vai apresentar sinalzinho aqui, o átomo vai apresentar um sinal de mais ou um sinal de menos. Aí quando isso acontece, os prótons e os elétrons, eles não serão iguais. Então eu sei que tem muito aluno aí aplicado que já viu a primeira aula, que eu dei a você já fez algumas questões, aí viu lá, pode ser um F2+, o que é isso? Você vai ver isso aqui na nossa próxima aula, tá? Sobre questão dos íons, ok? Bom, e continuando aqui, finalizando aqui algumas questõezinhas, vamos fazer mais essa questão, tá? Só tem mais duas agora, tá fechando. Coisa aqui mais para nós revisarmos esse conteúdo aí da aula anterior, tá bom? Vamos lá. A representação do ferro abaixo indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Minha galera, isso daqui é uma representação, certo? Nessa representação, o que é que vai me acontecer? Vejamos aqui, ó. Aqui na parte de cima, você terá a massa do elemento, tá certo? Essa representação aqui, ela é universal, tanto faz, né? A qualquer parte do Brasil e do mundo, né? Você vai ter aqui na parte de cima a massa, aqui na parte de baixo vocês terão o número atômico, ok? A massa do elemento sempre aqui na parte de cima e o número atômico sempre na parte de baixo. E aqui nós temos o símbolo do elemento, como nós trabalhamos aqui na aula anterior. Quando você tem o símbolo do elemento, que tem duas letras, a primeira letra obrigatoriamente tem que ser uma letra maiúscula e a segunda tem que ser uma letra minúscula, ok? Mas aqui nós vamos trabalhar mais
como a intensidade lá em tabelas periódicas. Próximas aulas aí. Aqui, pessoal, veja só. Então ele quer saber qual é a composição nuclear. Olha, cadê? A representação do ferro abaixo indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Pessoal, primeira coisa, aqui nós estamos vendo aqui na parte de baixo, já sabemos que eu comentei com você agora há pouco, que o Z é igual a P, que é igual a E, né? Isso aqui a gente tem que estar sempre ligado com isso, não pode esquecer. Vimos também que a massa do elemento é igual a P mais N, ou seja, a massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Mas cuidado com as pegadinhas. Cuidado com as pegadinhas. Aqui, veja aqui em cima que ele está pedindo, olha, que vocês digam a composição nuclear. Quando eu falo em composição nuclear, o que é que nós vamos ter no núcleo do átomo? Falei a vocês agora há pouco que no núcleo do átomo nós temos prótons, que são os elementos que apresentam cargas positivas, e também temos nêutrons, que são aqueles cidadãos que apresentam carga o quê? Não tem carga. Muita gente diz negativa, né? Não, mas não tem carga. Então, os prótons é justamente o que representa o número atômico. Então aqui é o número atômico, eu falei aqui, ó, vai ser 26. Então, se o número atômico aí é igual a 26, então implica dizer que os prótons aqui será igual a 26. Opa, já encontrei um aí. Ok, galera? Beleza? E agora, pessoal, ele quer saber de vocês os nêutrons. O que é o nêutron? Ó, lembrando na matemáticazinha, a massa, que é o A, é igual a P mais N. Então, se você já tem o A, que é o P mais N, para você encontrar o N, basta você pegar o que? O A e vai subtrair pelo P. Então, se você pegar aqui em cima a massa do ferro, que é 56, e diminuir pelo número atômico, que é 26, olha, 56 menos 26, nesse caso aqui, vai dar para a gente o que? 30. Ok? Então, aí é onde vem a questão que muitas pessoas devem ter se enganado aqui na hora de marcar. Por quê, pessoal? Como ele quer saber a vocês a composição nuclear, então elétrons e os elétrons não vão importar. Por que os elétrons não importam? Porque os elétrons não vão estar no núcleo. Os elétrons estão aonde? Na eletrosfera. Então, quando a gente for observar essa opçãozinha aqui, muitas pessoas marcaram este de cima, né? Mas, no caso, estaria errado porque não tem os 26 elétrons. Na verdade, o que você iria marcar aqui seria essa aqui de baixo, ó, que diz pra gente o quê? Nós vamos ter 26 prótons, né, e 30 nêutrons. Entendeu, galera? Porque eu recebi assim algumas questões do pessoal, então, eu marquei a letra A e estava errado. Por quê? É justamente porque na questão ele quer saber de vocês a composição nuclear. Então lá o que vai importar são aquelas partículas que vão estar no núcleo do átomo, que nesse caso serão os prótons e os nêutrons. Ok, pessoal, uma cascazinha de banana bem pequenininha, né? Bom, e para nós finalizarmos essa aulinha, que é uma revisão, então lembrando aí vocês estão sendo avaliados, hein? Por isso é importante nós dar sempre a revisão para tirar algumas dúvidas, porque quando você passa o conteúdo, né, às vezes a dúvida sempre ela é gerada após a atividade, ok? Então vamos aqui, finalizando nossa aulinha. Nós temos aqui o seguinte: o átomo de um elemento químico possui 83 prótons, né, 83 elétrons e 126 nêutrons. Pergunto a vocês qual será respectivamente. Qual é respectivamente o número atômico e o número de massa desse elemento? Vamos aqui, deixa eu fazer aqui a continha bem ligeirinho, muito bem. Então aqui é o seguinte, pessoal. Vocês já sabem, né? Já estão sabendo de qual é salteado, que
Z é igual, Z é igual a P, que é igual a E. É isso? E também já sabe que a massa do elemento A é igual a P mais N. Então, o que é que vai acontecer? Qual vai ser o número atômico dessa questão? Eu quero saber. Ó. A pergunta aqui para vocês é: qual é o Z? O Z vai ser igual a quanto? Né? Quanto aqui? E qual é o A? Essas são as duas perguntas que foram feitas aí nessa questão. Ok? Então, pessoal, a resposta aqui é a seguinte. Como nós temos aqui, ó, 23 prótons, então isso quer dizer para a gente que o número atômico aqui será 83, né? Você tem aqui 83 prótons, então o número atômico dele vai ser 83. Então uma parte aí já foi resolvida. E a outra parte ele pergunta qual é o número de massa. Então eu vou pegar o meu P, que é 83, né? E vou somar, olha aí, e vou somar com o meu M, que é 126. Então, neste somatóriozinho aí, 83 mais 126, eu terei 209. Então, esse átomozinho aí que apresenta 83 prótons no núcleo, 83 elétrons na eletrosfera, 126 nêutrons no núcleo, ele vai ter um número atômico igual a 83 e vai também ter um número de massa igual a 209, ok? Então é isso aí, pessoal. Com essa parte nós concluímos, né, essa introdução à estrutura atômica. Lembrando que é apenas uma introdução, né, que depois é claro que nós vamos ter aí mais coisas, né, falando aí a respeito do nosso átomo. Valeu? Então não deixe de fazer essas atividades, porque nessas aulas remotas tudo isso está sendo avaliado. Um forte abraço a vocês, tenham uma ótima semana.